E de alguma forma, era exatamente assim que eu imaginava que você me surpreenderia. Eu me vesti deliberadamente como uma moradora de rua. Moletom velho e largo, calça de pijama xadrez, chinelos com meias. Por que não? Cabelo preso como um ninho de pássaro, óculos enormes da minha avó, sem maquiagem. Era o plano perfeito para arruinar o encontro que meu pai marcou sem me consultar. Desci as escadas orgulhosa da minha obra-prima de horror fashion. E então eu o vi na sala de estar. Theodore Ashford, minha paixão de infância, o cara do quase beijo na piscina, o milionário que eu secretamente amei por 9 anos. E ele estava me olhando como se dissesse: o que aconteceu com você? Eu literalmente caí no chão de choque. Definitivamente, o melhor primeiro reencontro de todos os tempos. Capítulo 1. A roupa feia e o choque. De todas as pessoas, por que tinha que ser ele? Meu celular vibrou na minha mão enquanto eu olhava para o meu armário como se fosse meu pior inimigo. Do outro lado da linha, minha melhor amiga já estava rindo antes mesmo de eu revelar o que meu pai tinha feito. Deixe-me adivinhar, ela começou. Seu pai marcou outro encontro arranjado sem perguntar a você. O terceiro deste mês, resmunguei, jogando-me na cama. Ele não desiste. Clary precisa de um bom homem. Clary precisa se casar. Clary está ficando velha. Tenho 24 anos. E o que você vai fazer desta vez? Um sorriso malicioso se formou nos meus lábios. Vou me vestir tão feio que o cara vai fugir. E meu pai finalmente vai parar de tentar me empurrar para qualquer cara solteiro rico. Você é diabólica. Adorei. Desliguei o telefone e levantei-me com determinação. A operação Roupa Horrível estava oficialmente em andamento. Abri as gavetas mais esquecidas, procurando cada peça relegada ao ostracismo da moda por bons motivos. Um moletom grande que uso para dormir. Calças de pijama xadrez velhas e desbotadas, que deveriam ter virado um pano de limpeza. Chinelos com meias brancas. Porque se eu fosse fazer isso, deveria ser memorável. Prendi meu cabelo em um coque sem forma, peguei os óculos enormes da minha avó, estilo anos 80, e passei um creme tão claro que parecia um fantasma vitoriano. Olhei para mim mesma no espelho e sorri, satisfeita. Uma obra-prima do horror. Nenhum homem iria querer me ver novamente depois dessa primeira impressão. Desci as escadas com toda a confiança de alguém que é ridículo, mas orgulhoso disso. Cada passo era uma declaração de guerra contra os planos matrimoniais do meu pai. Eu podia ouvir vozes na sala de estar, meu pai conversando com o pobre rapaz convocado para essa reunião constrangedora. Claire, finalmente venha conhecer. Virei a esquina e o mundo parou de girar. Theodore Ashford estava lá, de pé, em um terno casual caro. Ele também era mais alto do que eu lembrava. Ombros mais largos, presença imponente. Aqueles olhos azuis que me assombraram em sonhos por 9 anos estavam fixos em mim. Não podia ser ele. Não agora, e especialmente não assim, vestido dessa maneira. Minhas pernas esqueceram como funcionar. O ar desapareceu dos meus pulmões e meu corpo traidor decidiu que a melhor reação era tropeçar no último degrau. Caí de bunda no chão. O chinelo voou para um lado, os óculos da vovó para o outro. O silêncio era tão absoluto que ouvi meu coração explodir de vergonha. Você está bem? Sua voz, mais grave do que eu lembrava, rompeu o silêncio. Ele correu até mim e mãos fortes me agarraram pelos braços, levantando-me com uma gentileza que contrastava com a força que sentia em seus dedos. Eu não conseguia olhar para ele. Meu rosto estava em chamas. Estou bem, só tropecei. Claire, meu pai explodiu. Este é Theodore Ashford. Os Ashfords. Filho, vocês se conhecem desde crianças. Eu me lembro. Lembro-me de cada segundo torturante seguindo esse homem como um cachorrinho perdido. Claire Montgomery. A voz de Theo estava próxima, ainda segurando meu braço. Uau, você cresceu. Cresceu. Ele disse cresceu enquanto eu parecia uma moradora de rua perdida. A ironia era brutal. Claire Elizabeth Montgomery. Minha mãe gritou da cozinha. O que você está vestindo? Roupas confortáveis. Haha. Owen apareceu rindo. Claire, você parece que perdeu uma aposta. Thea ainda estava segurando meu braço. Senti o calor de sua mão através do moletom, cada dedo marcando minha pele. Quando reuni coragem para olhar, encontrei aqueles olhos azuis me estudando com uma intensidade que fez meu estômago revirar. Você se vestiu assim de propósito? Ele perguntou baixinho, só para que eu ouvisse com diversão na voz. Talvez. Um sorriso devastador se formou em seus lábios para me assustar. Eu não sabia que era você. Então, se fosse outra pessoa, você a assustaria. Mas comigo, ele deixou a frase no ar, provocativa.
Eu não tinha resposta quando ele estava tão perto, me olhando daquele jeito. Preciso trocar de roupa. Com licença. Corri escada acima, ouvindo Owen ainda rindo, meu pai perguntando o que havia acontecido comigo. Minha mãe murmurando sobre vergonha, mas a única voz ecoando era a de Theo dizendo meu nome como se fosse a primeira vez que ele realmente me visse. Tranquei a porta e me encostei nela, respirando profundamente enquanto tentava controlar o tremor nas mãos. Meu coração batia irregularmente. Aquela vertigem que sempre sentia perto dele voltou com força. Ok, Claire. Você não é mais a garotinha que ele costumava provocar. Você é Claire Montgomery, designer de sucesso, independente, e não vai derreter aos pés dele só porque ele voltou bonito e poderoso. Peguei meu celular e liguei para minha amiga. Então, era o Theo. Theo? Sua paixão é passado. Superei ele há anos. Você superou ele. Estou tentando superá-lo novamente a partir de agora. Urgentemente. Ele é bonito. Fechei os olhos, vendo aqueles olhos azuis, aquele queixo, aquele sorriso. Absurdamente bonito. E você usando chinelos com meias e parecendo um fantasma. Ela riu. Perfeito. Mas quer saber? Dane-se ele. Não vou facilitar só porque ele voltou depois de 9 anos. Não vou ser aquela garota de novo. Essa é a minha Claire. Desliguei e fui até o armário, escolhendo cuidadosamente. Não ia me arrumar demais, mas também não ia deixar aquela impressão horrível ser a última imagem que ele teria de mim. Enquanto escovava o cabelo, as lembranças invadiram minha mente. O flashback foi instantâneo. Eu, aos 13 anos, com aparelho e óculos enormes. Muito magra, desajeitada, seguindo Theo e Owen como um cachorrinho perdido. Theo, aos 17 anos, já muito bonito, popular, me chamando de óculos, pestinha e palito. Quando você vai crescer, pestinha, ele dizia, bagunçando meu cabelo. E eu ria porque pelo menos ele prestava atenção, mesmo que fosse para me provocar. Mas também me lembrei de como ele me defendia quando os outros tentavam me provocar. Só eu posso provocar minha irmãzinha irritante, ele dizia com uma proteção estranha e possessiva. Eu balançava a cabeça. Ele me provocava, me fazia chorar e me escondia mais vezes do que eu poderia contar. E agora ele voltava esperando o quê? 30 minutos depois, desci as escadas novamente. Vestido azul marinho casual, mas elegante, cabelo solto em ondas naturais, maquiagem leve, mais estratégica, sapatos de salto baixo que davam confiança. Theo estava conversando com meu pai sobre negócios, mas quando ele me viu, a conversa morreu. Ele se levantou lentamente e aqueles olhos azuis percorreram cada centímetro do meu corpo com uma intensidade que fez minha pele esquentar. Uau! Foi tudo o que ele disse. Mas a palavra saiu carregada de peso. Desculpe pela entrada dramática de antes. Não foi a melhor primeira impressão. Você não precisa se desculpar. Ninguém pode negar que foi memorável. Cruzei os braços, criando uma barreira física, mesmo com metros nos separando. Então, Theodore, soube que você voltou de Londres. Algo passou pelo rosto dele ao ouvir seu nome completo. Voltei há alguns meses para assumir os negócios da família. Que bom. Meus pais vão adorar colocar o papo em dia, disse eu, pegando minha bolsa. Mas tenho um compromisso e preciso ir agora. Mas mal conversamos. Tenho um almoço marcado. Não posso cancelar. Seria rude, Claire. Meu pai protestou. Mas Theodore veio para vê-la. E eu agradeço a visita, Theodore. Foi bom vê-lo depois de tantos anos, sorriso educado e genérico, virando-me para sair. Espere, podemos marcar outro dia para colocar o papo em dia? Parei, olhei por cima do ombro. Ele estava lá, bonito demais, com aqueles olhos implorando por algo que eu não estava pronta para dar. Talvez se eu tiver tempo na minha agenda. Vi o choque passar pelo seu rosto. Provavelmente as mulheres não diziam talvez para Theodore Ashford. Ok, posso ligar para você? Owen tem meu número. Você pode perguntar a ele. E eu fui embora, sentindo o peso daqueles olhos nas minhas costas até entrar no carro. Só quando estava segura dentro do veículo, longe daqueles olhos que viam demais, é que permiti que meu corpo tremesse. Minhas mãos agarraram o volante enquanto eu tentava controlar minha respiração irregular. Theo ficou parado olhando para a porta pela qual Claire havia saído. O som do carro dela se afastando ecoou pela casa e algo estranho se instalou em seu peito. Cara! Owen apareceu com um sorriso zombeteiro. Ela te rejeitou completamente. Theo se virou para o amigo, processando o que havia acontecido. Ela disse que tem um compromisso. Que compromisso? Owen cruzou os braços. Provavelmente almoçar com Lucas. Aquela sensação de aperto no peito ficou mais forte. Quem? Lucas Reed.
O cara que está dando em cima da minha irmã há meses e ela está considerando seriamente ele. Considerando no sentido de considerar torná-lo seu namorado oficial em breve, se ela concordar em realmente sair com ele. Ele é bom. Trata ela como uma rainha. Respeita ela. Não desaparece por 9 anos. A provocação foi direta. Theo merecia. Entendo. O pai de Claire apareceu. Theodore, você ficou surpreso com a nossa Claire, não ficou? Ela mudou muito. Cresceu. Tornou-se uma mulher bonita, bem-sucedida, independente. Muito mesmo, concordou Theo, mas seus olhos ainda fixos na porta. Mudou muito. Capítulo 2. Memórias e realidade. Algumas memórias não desaparecem, elas esperam. O restaurante casual que Lucas escolheu era exatamente o tipo de lugar que eu adorava. Nada pretensioso, sem garçons de terno ou cardápios com nomes impossíveis de pronunciar. Apenas boa comida, ambiente acolhedor e companhia que não me fazia sentir como se estivesse sendo constantemente julgada. Você está linda hoje, disse Lucas assim que me viu. E seu sorriso era tão sincero que consegui relaxar um pouco os ombros, que nem tinha percebido que estavam tensos. Obrigada, Lucas. Sorri de volta, sentando-me à sua frente e deixando o calor do restaurante afastar o frio que ainda sentia por dentro desde aquela manhã desastrosa. Ele esperou até pedirmos antes de se inclinar ligeiramente para a frente, seus olhos castanhos cheios de curiosidade divertida. Então, como foi a visita que seu pai organizou? Você conseguiu assustar o coitado? Ri apesar de mim mesma, lembrando-me daquela roupa horrível e da queda espetacular. Desastroso. Eu me vesti mal de propósito e acabei caindo de bunda no chão, na frente do cara. Foi épico da pior maneira possível. Lucas riu alto. Aquele tipo de risada fácil e leve que sempre me fazia sentir confortável. Sério, você está bem? Nada machucou além do seu ego. Meu ego está destruído. Mas sim, fisicamente estou bem. Tomei um gole de água, tentando não pensar em como as mãos de Theo tinham sido ao redor dos meus braços. Quentes, firmes e completamente devastadoras. E o cara, ele fugiu como você planejou? Pausa. Uma pausa. Muito longa. Não exatamente. Lucas inclinou a cabeça, percebendo minha hesitação. Não, era Theodore Ashford. Eu o conhecia quando era criança. Nós crescemos juntos. As palavras saíram mais rápido do que eu pretendia, como se dizê-las rapidamente tornasse o fato menos importante. O reconhecimento passou pelo rosto de Lucas imediatamente. Ashford, como o bilionário da Ashford Industries. Esse Ashford. Sim, nossos pais são amigos de longa data. Owen e ele são melhores amigos desde sempre. Nós praticamente crescemos juntos. Eu brinquei com meu guardanapo enquanto falava, evitando olhar diretamente para ele. Quando você... Lucas fez uma pausa, escolhendo suas palavras com cuidado. Você quer vê-lo novamente? Honestidade. Lucas merecia honestidade. Não sei. Foi estranho depois de tantos anos. Ele mudou. Eu mudei. É como se fôssemos estranhos que compartilham memórias antigas. Lucas assentiu lentamente, processando, e então respirou fundo daquela maneira que indicava que estava prestes a dizer algo importante. Claire, há semanas que quero te perguntar uma coisa. Meu coração deu um pequeno salto. O quê? Temos saído muito como amigos e eu gosto muito de você. Você gostaria de tentar algo oficial, como namorar de verdade? A surpresa não foi desagradável, mas também não foi a alegria explosiva que deveria ser quando um homem bom e gentil pede para você ser sua namorada. Lucas, você não precisa responder agora. Ele interrompeu gentilmente, pegando minha mão sobre a mesa. Mas pense nisso, ok? Sem pressão, sem pressa. Apenas pense nisso. Vou pensar nisso. Prometo. E era verdade. Lucas merecia que eu pensasse cuidadosamente para lhe dar a consideração real que ele merecia. A noite havia caído completamente quando Theo encontrou Owen no bar que frequentavam desde a faculdade. O lugar era discreto, longe dos holofotes que geralmente acompanhavam o sobrenome Ashford, e era exatamente por isso que Theo gostava dele. Então Theo começou assim que a cerveja chegou, tentando soar casual e falhando miseravelmente. Me conte sobre Lucas. Owen tomou um longo gole antes de responder, e o sorriso em seus lábios era irritantemente consciente do motivo do interesse repentino. Só por curiosidade. Claro que sim. Owen riu, nada convencido. Você gosta dela? Eu não gosto dela. Só fiquei surpreso com a mudança. É natural depois de 9 anos sem ver alguém. Theo bebeu sua cerveja, evitando o olhar penetrante do amigo. Cara, Claire não é mais a pestinha que nos seguia como um cachorrinho. Ela cresceu, tornou-se uma designer de sucesso com trabalhos expostos em galerias, tem sua própria vida,
agenda cheia, pretendentes que realmente a valorizam. Theo sentiu algo desconfortável revirar seu estômago. Então Lucas é um desses pretendentes sérios, muito sério. Ele gosta muito dela. Trata-a como uma rainha. Vem tentando convencê-la a namorar oficialmente há meses. Owen inclinou-se para a frente, observando Theo com atenção calculada. Por que isso te incomoda? Não. Que bom para ela, então. As palavras saíram mais secas do que Theo pretendia. E a propósito, Owen sorriu. Ele tinha percebido. Você está com ciúmes. Não estou. Você está, cara. Você é transparente. Mas tenha cuidado, porque você tratou minha irmã muito mal quando éramos crianças. Você a provocava sem parar, a fazia chorar, a tratava como se ela fosse invisível. Theo passou a mão pelo cabelo frustrado. Eu era um adolescente idiota. Não sabia melhor. E ela se lembra muito bem disso. Lembra de cada provocação. Cada vez que você a fez se sentir pequena, feia e invisível. Então, se você quiser alguma chance com ela, vai ter que se esforçar muito, muito mesmo. 9 anos atrás, no verão na Ashford's Cold House, eu tinha 15 anos e passei o ano inteiro me preparando para aquele verão. Finalmente tirei meu aparelho ortodôntico, troquei os óculos horríveis por lentes de contato que minha mãe relutantemente concordou em comprar, e meu corpo finalmente decidiu se desenvolver e parar de me fazer parecer um palito de fósforo. Quando cheguei à casa dos Ashford Zut, naquele primeiro dia, com o coração batendo forte no peito, tudo o que conseguia pensar era em como Theo me veria agora. Se ele finalmente iria realmente notar minha presença, não como uma pestinha irritante, mas como uma... já irritante, mas como Claire. Theo tinha voltado da faculdade para passar o verão, e quando me viu pela primeira vez na piscina, parou completamente. Eu estava saindo da água e o biquíni simples que eu tinha escolhido de propósito não tinha nada de especial. Mas o jeito como ele me olhou fez meu estômago dar cambalhotas. Quem é? Ele começou a perguntar a Owen, que estava ao lado dele. É a Claire, cara. A Claire, a pestinha. O choque em sua voz era inconfundível. Não a chame mais assim. Ela cresceu. Vi quando Theo realmente me olhou naquele momento. Seus olhos percorreram meu rosto, meu corpo, voltaram para meu rosto. Vejo que os dias seguintes foram uma tortura deliciosa. Eu o pegava me olhando quando ele pensava que eu não estava prestando atenção. A dinâmica entre nós havia mudado completamente. E eu não era mais a criança irritante. Eu era outra coisa, algo que visivelmente o confundia. E então chegou aquele dia na piscina. Eu tinha saído da água e ele estava lá fingindo ler um livro, mas seus olhos se levantavam toda vez que ele achava que eu não estava vendo. Reuni toda a coragem que tinha aos 15 anos e me aproximei. Theo, posso te perguntar uma coisa? Ele olhou para cima e, pela primeira vez na vida, vi nervosismo ali. Claro. Por que você parou de me provocar? Silêncio. Então, baixinho, eu não sei. Você mudou. Mudou como? Sentei-me ao lado dele, muito perto, muito corajosa. Ele olhou para mim e havia algo perigoso naquele olhar. Você sabe como, Claire? Meu coração batia tão rápido que achei que fosse pular do peito. Não sei. Explique para mim. Ele se aproximou e cada centímetro que diminuía a distância entre nós tornava minha respiração mais difícil. Você ficou linda, Claire. Muito linda. E isso é complicado. Por que complicado? Eu sussurrei, hipnotizada por sua proximidade, pelo calor que irradiava de seu corpo. Porque você é a irmã do meu melhor amigo. Você tem 15 anos e eu vou para a faculdade em Londres na próxima semana. Sua voz estava rouca, baixa, perigosa. Eu era corajosa de uma forma que só os adolescentes apaixonados conseguem ser. E se eu tivesse 18 anos? E se você não fosse embora? Então talvez. Ele se inclinou com os olhos fixos nos meus lábios e eu fechei os olhos, esperando, desejando, precisando. Theo, cara, vamos jogar. A voz de Owen explodiu do nada e nos afastamos tão rápido que quase caí da cadeira. Eu vou entrar. Corri antes que ele visse as lágrimas de frustração nos meus olhos. Depois disso, Theo me evitou pelo resto da semana. E então ele partiu para Londres e não voltou por 9 anos inteiros. E eu guardei isso no meu coração, aquele quase beijo, aquela quase declaração, e deixei que se transformasse em uma cicatriz. Theo estava sozinho em seu apartamento. A conversa com Owen ainda ecoava em sua cabeça. Ela não é mais aquela garota. Ela se tornou uma mulher incrível. E eu era o idiota que a provocava, que quase a beijou e fugiu como um covarde. E agora ela tinha outro cara. Um cara legal que a tratava bem e não carregava o fardo de 9 anos de provocações cruéis. Mas Theo queria uma chance. Precisava de uma chance. Ele pegou o celular antes que pudesse se convencer do contrário
e mandou uma mensagem para Owen. Preciso do número da Claire. A resposta veio rapidamente. Para quê? Para pedir desculpas por ter sido um idiota há 9 anos. Você vai ter que fazer muito mais do que pedir desculpas, cara. Eu sei. Owen levou 20 minutos para enviar o número e outros 10 para Theo reunir coragem para enviar a primeira mensagem. Meu celular vibrou enquanto eu me preparava para dormir. Número desconhecido. Oi, Claire, é o Theo. Consegui seu número com o Owen. Ele relutou, mas cedeu. Podemos conversar? Olhei para meu reflexo no espelho. Não vou facilitar as coisas. Oi, Theodore. Sobre o quê? A resposta veio quase imediatamente. Theodore, você está sendo tão formal? Não nos vemos há 9 anos. Acho que formal é apropriado. Justo. Podemos almoçar juntos? Quero realmente colocar o papo em dia. Estou ocupada esta semana. Na próxima semana, então. Vou verificar minha agenda e te aviso. Claire, você está me evitando? Sorri para o espelho, sentindo uma estranha satisfação. Não, só tenho uma vida agora. Diferente de quando tinha 13 anos e te seguia como um cachorrinho. A pausa foi longa desta vez. Você se lembra disso? Eu me lembro de muitas coisas, Theodore. Muitas. Então deixe-me levá-la para jantar e conversaremos sobre essas lembranças. Por favor, talvez, Claire. Vou pensar nisso. Deixei-o esperando, sem responder mais, e deitei na cama, sorrindo para o teto. Agora é você quem está perseguindo Theodore Ashford e vai ter que correr muito. Capítulo 3. Ela vira o jogo. Desta vez, não serei eu quem vai atrás. 2 semanas se passaram desde aquele encontro desastroso na casa dos meus pais. E eu consegui manter Theo Ashford exatamente onde eu queria. A uma distância segura, longe do meu coração, que ainda batia irregularmente toda vez que eu pensava naqueles olhos azuis. Eu estava no meu lugar favorito para trabalhar. Uma cafeteria escondida no centro da cidade, onde poucas pessoas sabiam que eu frequentava. O laptop aberto à minha frente mostrava os projetos que eu estava desenvolvendo para um cliente importante, e o café ainda fumegava na xícara ao meu lado. Perfeito, tranquilo, exatamente o tipo de manhã produtiva de que eu precisava, até que uma voz profundamente familiar cortou minha concentração como uma lâmina afiada. Que coincidência incrível encontrar você aqui. Olhei para cima lentamente, já sabendo quem veria antes mesmo de olhar completamente. Theo estava lá, com um sorriso encantador no rosto. Traje impecável, apesar de serem apenas 9 horas da manhã, segurando uma xícara de café, como se tivesse realmente chegado por acaso. Meu irmão te disse onde eu trabalho, não foi? Perguntei sem rodeios, fechando meu laptop porque sabia que não conseguiria mais me concentrar com ele ali. Talvez. Seu sorriso ficou um pouco culpado, mas ainda assim absurdamente bonito, de uma forma que me irritava mais do que eu gostaria de admitir. Perseguidor. Comecei a colocar minhas coisas na bolsa com movimentos deliberadamente calmos. Preciso trabalhar, Theodore. Tenho um prazo apertado para entregar este projeto. Um café comigo. Ele se aproximou da mesa, puxando a cadeira à minha frente, como se eu o tivesse convidado. Só um café rápido. 15 minutos no máximo. Prometo. Eu também tenho uma reunião com um cliente em meia hora. Levantei-me, jogando minha bolsa sobre o ombro e pegando minha xícara ainda meio cheia. Preciso ir. Saí antes que ele pudesse discutir, sentindo aqueles olhos azuis fixos nas minhas costas enquanto eu me afastava. Sua primeira tentativa, meu primeiro bloqueio. 1-0 para Claire Montgomery. A galeria de arte estava lotada para a exposição coletiva, onde 3 das minhas obras estavam em exibição. Passei semanas me preparando para aquela noite, escolhendo o vestido preto perfeito, elegante sem ser pretensioso, praticando como falar sobre meu trabalho sem soar arrogante ou muito insegura. A noite estava indo perfeitamente bem, até que me virei e me deparei com Theodore Ashford parado em frente a um dos meus designs. Aproximei-me por trás dele, meus saltos fazendo barulho deliberado no piso de madeira para anunciar minha presença. Você está me seguindo? Sussurrei irritada quando cheguei perto o suficiente para que só ele pudesse ouvir. Ele se virou e aquele sorriso irritantemente bonito se formou em seus lábios. Vim apoiar seu trabalho. Owen me convidou, disse que você estava exibindo peças incríveis aqui. Claro, era o Owen. Revirei os olhos, mas antes que eu pudesse me afastar, Theo voltou-se para a peça na parede, estudando os detalhes com a atenção genuína que me pegou de surpresa. Seu trabalho é incrível, Claire. Você sempre foi criativa, sempre teve esse olhar único para o design e a arte. Sua voz era séria, sem nenhum traço de provocação ou charme calculado, apenas pura honestidade. Isso me desarmou por um segundo, antes que eu me lembrasse de me defender.
Você nem se lembrava que eu existia quando éramos crianças. Como você pode saber se eu sempre fui criativa? Eu me lembrava de você. Ele olhou diretamente para mim. E havia algo intenso naquele olhar azul. Eu provocava você justamente porque prestava atenção em tudo o que você fazia. Que lógica da adolescente idiota! Cruzei os braços, mas não consegui evitar o pequeno sorriso que insistia em aparecer. Theo riu e o som era genuíno e um pouco alto. Era idiota. Você está absolutamente certa. Desculpe por isso. Por todas as vezes que fui cruel sem perceber antes que eu pudesse responder. Braços familiares me envolveram por trás em um abraço afetuoso que me fez relaxar instantaneamente. Era Lucas. Você está linda esta noite. O vestido fica perfeito em você. Lucas falou perto do meu ouvido antes de me soltar, mas mantendo uma mão na minha cintura de uma forma claramente possessiva e íntima. Vi o queixo de Theo travar de onde ele estava, seus olhos fixos naquela mão na minha cintura, com uma intensidade que eu quase podia sentir fisicamente. Obrigada por vir me apoiar, Lucas. Significa muito para mim. Sorri para ele, genuinamente feliz por sua presença ali, e Lucas respondeu beijando minha bochecha de forma lenta e deliberada. Theo observou cada segundo disso, e pude ver quando algo sombrio e perigoso passou por seus olhos antes de ser cuidadosamente controlado. Eu não sabia que você tinha namorado. As palavras de Theo soaram mais tensas do que ele provavelmente pretendia, dirigidas a mim, mas com os olhos ainda fixos em Lucas. Não tenho namorado, respondi calmamente, ajustando a alça da minha bolsa no ombro. Mas tenho um pretendente sério que me respeita e me trata bem, e eu não te respeitaria. A pergunta veio rapidamente, quase defensiva, carregada com algo que parecia genuinamente magoado. Olhei diretamente para ele, deixando todas as memórias dolorosas da infância transparecerem na minha voz. Você me chamava de palito e pestinha de óculos constantemente. Você me fazia sentir feia e invisível todos os dias. Então, me diga, Theodore, isso parecia respeito para você? Deixei a pergunta pairando no ar entre nós, pesada e cortante, antes de pegar a mão de Lucas e me afastar. Venha, quero te apresentar alguns colegas artistas. Theo encontrou Owen do lado de fora da galeria fumando um cigarro que provavelmente tinha ganhado de alguém, porque Owen não fumava regularmente. Seu amigo olhou para ele com uma expressão que misturava diversão e exasperação. Lucas está realmente a falar a sério com ela? Perguntou Theo sem rodeios, dispensando qualquer pretensão de conversa casual. Muito a sério. Trata a minha irmã como uma rainha. Está sempre presente. Nunca a faz sentir-se inferior. Owen deu uma longa tragada antes de continuar. Por que estás com ciúmes? E eu tratei-a mal quando éramos crianças? Theo ignorou a pergunta, precisando de saber a verdade, mesmo que doesse ouvi-la. Cara, você provocava ela o tempo todo. Fósforo, óculos, pestinha, todos aqueles apelidos cruéis. Ela chorou várias vezes por sua causa. Trancou-se no quarto porque você tinha sido cruel com ela de novo. Owen jogou o cigarro no chão, pisando nele para apagá-lo. Você realmente não sabia disso? Theo sentiu algo pesado se instalar em seu peito. Culpa misturada com arrependimento. Eu não sabia que doía tanto. Eu era apenas um idiota que não sabia como demonstrar atenção da maneira correta. Porque você era um adolescente egocêntrico e mimado, que não pensava nas consequências de suas palavras. Owen colocou a mão no ombro do amigo, apertando levemente. E agora ela não precisa mais de você, Theodore. Ela tem opções muito boas, que não vêm com o fardo de anos de mágoa. 3 dias depois, eu estava no meu apartamento quando a campainha tocou. Abri a porta, esperando a entrega da comida que eu tinha pedido, mas em vez disso encontrei um entregador segurando o maior buquê de rosas vermelhas que eu já tinha visto na vida. Claire Montgomery, ele perguntou, verificando sua prancheta. Sou eu. Peguei o cartão anexado enquanto ele me entregava as flores e reconheci imediatamente a caligrafia elegante. Desculpas não são suficientes, mas são um começo, Theo. Olhei para as flores por um longo momento, sentindo algo se contrair no meu peito. Elas eram lindas, caras, claramente escolhidas com cuidado. Mas flores não apagavam anos de mágoa, não curavam as feridas que ele havia deixado. Peguei meu telefone e liguei para o hospital mais próximo. Alô. Gostaria de doar um buquê de flores para alegrar o dia de algum paciente que precise. Lucas se encontrou comigo para tomar um café no final da semana, e pela expressão séria em seu rosto, eu sabia o que estava por vir. Claire, eu te dei tempo para pensar sobre o meu pedido. Ele começou assim que nos sentamos, sem rodeios. Então, você pensou sobre isso, Lucas? Você é um homem incrível e eu gosto muito de você. Comecei e vi quando ele entendeu onde isso ia dar pela maneira como seus ombros caíram ligeiramente.
Mas ele completou por mim. Voz resignada, mas sem amargura. Mas ainda preciso de mais tempo. Há alguém do passado que voltou e preciso encerrar completamente isso na minha cabeça antes de começar algo sério com você. Você merece alguém que esteja 100% presente, não alguém com fantasmas não resolvidos. Theo, não era realmente uma pergunta. Suspirei, cansada de mentir ou fingir. Sim, vou esperar por você, Claire. Lucas pegou minha mão sobre a mesa, apertando-a gentilmente. Mas não para sempre, Zombie. Ok, não posso ficar esperando indefinidamente enquanto você resolve seus sentimentos por outra pessoa. Isso é mais do que justo. Apertei sua mão de volta, grata por sua honestidade. Obrigada por entender. Durante as semanas seguintes, Theo tentou de tudo. Convites para jantar que recusei educadamente por mensagem de texto. Mais flores que doei para lares de idosos e hospitais. Mensagens constantes, às quais sempre respondi de forma cortês, mas distante, mantendo aquela barreira cuidadosamente construída entre nós. Ela não me dá uma única chance, Theo explodiu com Owen durante outra noite no bar. A frustração finalmente transbordou após semanas de rejeições gentis, mas firmes. Owen tomou um gole de sua cerveja, completamente indiferente. Bem-vindo ao que ela sentiu durante anos, cara. Anos seguindo você, querendo sua atenção, implorando por migalhas. Agora você está do outro lado, e não é legal, não é? O jantar em família era inevitável. Minha mãe insistiu tanto que acabei cedendo, sabendo que adiar só pioraria as coisas. As famílias Montgomery e Ashford se reuniram na casa dos meus pais para uma noite que prometia ser longa e desconfortável. Theo chegou com seus pais e nossos olhos se encontraram através da sala lotada. Ele estava bonito como sempre, mas havia algo diferente em sua expressão, algo mais sério, mais determinado. Após o jantar, enquanto todos tomavam café na sala de estar, consegui escapar para a varanda dos fundos, precisando de ar fresco e um momento de paz longe de olhares curiosos e perguntas invasivas. Não demorou nem 5 minutos para ouvir a porta de vidro deslizando atrás de mim. Podemos conversar? A voz de Theo rompeu o silêncio da noite, baixa e cuidadosa. Virei-me para encará-lo, apoiando as mãos na grade da varanda. Sobre o que exatamente? Sobre tudo, sobre o passado, sobre por que você me odeia tanto agora. Ele se aproximou, mas manteve uma distância respeitosa, com as mãos nos bolsos, como se forçasse a não me tocar. Eu não te odeio, Theodore. E era verdade, por mais que às vezes eu desejasse que fosse, mas você me evita como se eu tivesse alguma doença contagiosa mortal. As palavras explodiram de mim antes que eu pudesse contê-las. Anos de mágoa, finalmente encontrando uma voz. E por que passei anos gostando de você, enquanto você me provocava e me fazia sentir feia e invisível? Você me chamava de pestinha, palito de fósforo, ria da minha aparência. Me tratava como se eu fosse um incômodo irritante que você tolerava por obrigação. Capítulo 4. Verdades e reconquista. Desculpas não mudam o passado, mas podem mudar o futuro, Claire. Sua voz soou chocada, como se cada palavra que eu dissesse fosse um soco direto no estômago dele. Mas agora que eu tinha começado, não conseguia parar. E eu ainda gostava de você, porque era uma adolescente idiota e apaixonada. E então, naquele dia na piscina, você ia me beijar. E então você fugiu para Londres por 9 anos inteiros sem olhar para trás. Eu fugi porque estava completamente confusa. Theo deu um passo à frente, com as mãos ainda nos bolsos, mas com o corpo todo tenso. Você tinha 15 anos. Eu tinha 19. Foi errado, Claire. Foi errado. E eu não sabia como lidar com isso, com o que sentia por você. E agora, minha voz tremia, apesar dos meus esforços para mantê-la firme. Você volta 9 anos depois, todo bonito, charmoso e poderoso, esperando que eu caia aos seus pés, como se nada tivesse acontecido. Não. A palavra saiu forte, definitiva, desesperada. Eu voltei querendo realmente pedir desculpas. Eu era um idiota cruel, sem nem perceber o quanto estava magoando você. Eu a magoei profundamente e não posso voltar no tempo, mas posso tentar fazer as coisas de maneira diferente agora. As lágrimas que eu vinha segurando há semanas finalmente escaparam, escorrendo quentes pelo meu rosto. Você me magoou. Você me magoou tanto que passei anos tentando superar isso, tentando me convencer de que não importava mais. Theo se aproximou devagar, com cuidado, como se estivesse lidando com algo frágil que poderia quebrar a qualquer momento. Você vai me perdoar? Me dê uma chance de fazer certo dessa vez, de mostrar que eu amadureci, que mudei. Por que eu deveria? Limpei as lágrimas com as costas da mão, tentando recuperar um pouco do controle.
Você é famoso por ser um mulherengo, Theodore. Quanto tempo vai demorar para você se cansar de mim? Semanas, dias. Eu mudei, Claire. A intensidade em sua voz me pegou de surpresa. Eu dei um tempo nisso tudo meses atrás porque nada mais me satisfazia. E você sabe por quê? Ele fez uma pausa, olhando para mim com aqueles olhos azuis cheios de algo que parecia a verdade nua e crua. Porque nenhuma delas era você. Nenhuma delas tinha o seu riso, a sua inteligência, o seu fogo. Todas elas eram sombras pálidas de algo que eu deixei escapar há 9 anos. Isso não é justo. Minha voz saiu quebrada, vulnerável de uma forma que eu odiava. Theo levantou a mão lentamente, me dando tempo para me afastar, se eu quisesse. E quando eu não recuei, seus dedos tocaram meu rosto gentilmente, enxugando as lágrimas que continuavam caindo. Eu sei que não é justo. Eu sei que nem mereço estar aqui pedindo isso, mas estou pedindo uma chance para provar que mudei. Que agora eu realmente vejo você, não como a pestinha irritante, mas como a mulher incrível que você se tornou. E Lucas? A pergunta saiu quase como um sussurro. Nick é bom para mim, que me trata bem, que quer algo sério e não vem com a bagagem de anos de mágoas. Algo doloroso passou por seus olhos, mas sua voz permaneceu firme. Se você escolher ele, respeitarei sua decisão e sairei da sua vida, se é isso que você quer. Mas antes de decidir, deixe-me tentar. Um encontro, um dia, uma única chance de mostrar quem eu sou agora. O silêncio entre nós ficou pesado, carregado de possibilidades, medos e esperanças que eu não estava pronta para nomear. Um encontro, apenas um, depois decidirei. O alívio que passou pelo rosto dele foi tão intenso que era quase palpável. Obrigada. Não vou estragar isso, prometo. O dia seguinte chegou mais rápido do que eu estava preparada. Theo tinha mandado uma mensagem cedo dizendo que me buscaria às 19h, e eu passei as últimas 3 horas trocando de roupa e tentando convencer meu estômago a parar de dar cambalhotas nervosas. Quando a campainha finalmente tocou, respirei fundo 3 vezes antes de abrir a porta. Theo estava lá, com jeans escuros e camisa casual, o que o fazia parecer menos um bilionário poderoso e mais um homem bonito vindo buscar uma garota para um encontro. Você está linda, disse ele simplesmente. E o jeito como ele me olhou fez meu coração acelerar traiçoeiramente. Obrigada. Aonde vamos? Perguntei pegando minha bolsa, curiosa porque ele tinha sido misterioso sobre os planos. Você vai ver. Seu sorriso tinha um toque de nervosismo que achei estranhamente reconfortante. 20 minutos depois, o carro parou em frente a uma pizzaria pequena e aconchegante na parte antiga da cidade. Olhei para o lugar e as lembranças imediatamente inundaram minha mente. Luigi's. Você se lembrava do Luigi's? Você sempre dizia que era a melhor pizza da cidade quando éramos crianças. Theo desligou o carro, olhando para mim atentamente. Imaginei que você ainda gostasse deste lugar. Algo quente e perigoso se instalou no meu peito. Ele se lembrava, ele realmente prestava atenção. Eu ainda amo este lugar. O jantar foi surpreendentemente fácil. Conversamos sobre tudo e nada. Rimos de velhas lembranças que não doíam mais quando contadas em voz alta. E quando Theo se desculpou especificamente por me chamar de palito de fósforo na frente de seus amigos na escola, algo dentro de mim começou a se suavizar. Tem mais uma coisa depois disso, ele disse quando terminamos de comer, e o nervosismo voltou à sua voz. Mas não consegui conter o sorriso. Filmes. Tem um filme que você mencionou querer ver há algumas semanas, em uma conversa casual. Ele evitou meu olhar, claramente envergonhado por admitir que tinha prestado tanta atenção. Você se lembrou de tudo isso? A pergunta saiu cheia de surpresa genuína e algo que parecia perigosamente com esperança. Theo finalmente olhou para mim e a intensidade daqueles olhos azuis era devastadora. Comecei a prestar atenção em tudo o que você diz, tudo o que você gosta, quem você realmente é. Não quero ser o idiota que te viu, mas não te viu mais. Os filmes eram mais difíceis porque ele ficava muito perto no cinema escuro. E toda vez que nossos braços se tocavam acidentalmente no apoio de braço compartilhado, meu coração acelerava inconvenientemente. E quando o filme terminou e voltamos para o carro, a conexão entre nós parecia quase tangível no ar frio da noite. Dentro do carro, antes de ligar o motor, Theo se virou para mim. Eu me diverti muito hoje, mais do que me diverti em anos. Eu também admiti, e era uma verdade assustadora. Ele se inclinou lentamente, me dando tempo para recuar. Mas meu corpo traidor permaneceu exatamente onde estava quando seus lábios estavam a centímetros dos meus. Quando pude sentir seu hálito quente em meu rosto. A razão finalmente voltou em pânico. Preciso ter certeza primeiro. Recuei, colocando minha mão em seu peito para criar uma distância segura.
Preciso ter certeza do que estou sentindo. O que isso significa? Vou esperar o tempo que você precisar, disse Theo imediatamente, afastando-se respeitosamente, mas com os olhos ainda fixos em mim, com uma intensidade que fez minha pele arrepiar. Não vou pressionar. Não vou apressar. Você define o ritmo. A viagem de volta ao meu apartamento foi silenciosa, mas não desconfortável. E quando ele estacionou em frente ao meu prédio, eu já estava quase relaxada novamente. Quase. Então meu telefone tocou. O nome de Lucas iluminou a tela e meu estômago afundou. Olhei para Theo, que também estava vendo o nome, e atendi, porque esconder não ajudaria ninguém. Oi, Lucas. Claire. Sua voz soava cansada ao telefone. Você decidiu? É ele ou sou eu? Porque não posso mais ficar nesse limbo, esperando você resolver seus sentimentos por outra pessoa. Olhei para Theo, que me observava com atenção dolorosa, esperando minha resposta tanto quanto Lucas. Ainda não sei, Lucas. Ainda não tenho certeza. O silêncio do outro lado da linha foi longo e pesado. Então me avise quando souber, mas não demore muito, Claire. Eu mereço mais do que ser a segunda opção de alguém. A ligação terminou e o silêncio dentro do carro se tornou sufocante. Theo passou a mão pelo cabelo, claramente processando o que acabara de ouvir. Você realmente gosta dele? Não era uma pergunta. Era uma afirmação com um toque de resignação. Eu gosto. Eu não ia mentir. Não agora. Ele é seguro, confiável, previsível no bom sentido. Tudo o que você não era quando nos conhecemos, mas agora eu sou. Theo me encarou com renovada determinação. Agora sou tudo isso e muito mais. Se você me deixar provar. Me dê tempo, Claire. Me dê a chance de mostrar que posso ser o homem que você merece. Saí do carro sem responder, porque ainda não tinha uma resposta para dar. Meu coração estava dividido entre o passado que sempre amei e o futuro seguro que fazia sentido. E escolher parecia impossível quando ambos tinham argumentos válidos para ficar. Capítulo 5. A escolha e o novo começo. Às vezes, a escolha mais difícil é a do seu coração. Uma semana inteira se passou desde aquele encontro com Theo, e eu ainda não tinha conseguido tomar uma decisão. Passei noites acordada olhando para o teto do meu quarto, pesando os prós e os contras, como se o amor fosse uma equação matemática que pudesse ser resolvida com pura lógica. Mas o amor nunca foi lógico, e meu coração sabia disso melhor do que minha cabeça. Eu estava na cozinha do apartamento de Owen fazendo café, quando ele apareceu ainda de pijama, com o cabelo despenteado por ter acabado de acordar. Meu irmão me conhecia muito bem, pois bastou um olhar para ele saber exatamente o que estava acontecendo. Qual deles você ama? A pergunta foi direta, sem rodeios, como só irmãos sabem fazer. Parei com a xícara a meio caminho da boca, processando a pergunta que eu evitava fazer a mim mesma. Lucas, eu gosto, respeito, admiro de verdade. Ele é bom, gentil e tudo o que eu deveria querer. Theo, Owen serviu café para si mesmo, esperando pacientemente que eu terminasse. Eu sempre amei desde os 15 anos. Owen. Sempre foi ele. Mesmo quando tentei convencer meu coração do contrário. E isso me assusta profundamente. Owen se inclinou contra a bancada, me estudando com aquela atenção protetora de irmão mais velho. Ele mudou, Claire. Vejo isso todos os dias. Ele não é mais o adolescente idiota que provocava você sem pensar nas consequências. E se ele se cansar de mim? A pergunta saiu fraca, vulnerável, revelando o medo que carregava durante toda essa semana. E se eu escolher ele, e em alguns meses, ele perceber que não é isso que realmente quer? E se ele não se cansar? Owen imediatamente rebateu, voltando a pergunta contra mim. E se for exatamente o que ele quer e você perder isso por causa do medo? Você vai se arrepender pelo resto da vida, Claire. A Ashford Industries ocupava 3 andares inteiros do edifício mais moderno do distrito financeiro, todo em vidro e aço brilhando sob o sol da tarde. Entrei no saguão com o coração batendo irregularmente, pedindo na recepção para falar com Theodore Ashford, sem hora marcada. A recepcionista hesitou, claramente sem saber se deveria interromper o chefe, mas algo na minha expressão a fez pegar o telefone. 5 minutos depois, eu estava sendo acompanhada até o último andar, onde o escritório dele ocupava uma sala enorme com vista panorâmica da cidade. Theo estava ao telefone quando entrei, mas, assim que me viu, desligou no meio da frase. Preciso ir. Falo com você mais tarde. Ele largou o telefone sobre a mesa como se nada mais importasse além da minha presença ali. Claire, aconteceu alguma coisa? Preciso saber uma coisa. Fechei a porta atrás de mim, precisando de privacidade para essa conversa. Ele se levantou imediatamente, contornando a mesa para ficar mais perto. Qualquer coisa. Pergunte o que quiser.
Por que agora, Theodore? A pergunta saiu carregada de toda a confusão, mágoa e esperança que eu sentia. Por que não há 9 anos, quando teria sido mais fácil? Quando eu ainda estava completamente apaixonada e disposta a seguir você para qualquer lugar? Porque há 9 anos, eu era um covarde que fugia quando as coisas ficavam difíceis ou confusas. A honestidade em sua voz era crua, sem filtros ou desculpas. Mas agora sou um homem que aprendeu a lutar pelo que quer, que não foge mais das coisas importantes. E você me quer. Eu precisava ouvir isso da boca dele. Precisava ouvir essas palavras em voz alta mais do que qualquer outra coisa, Claire. Mais do que qualquer coisa que eu já quis em toda a minha vida. Ele deu mais um passo, chegando perto o suficiente para que eu sentisse seu calor. Você é tudo em que penso desde que voltei. Tudo o que quero quando acordo de manhã e antes de dormir à noite. Mesmo não sendo uma modelo perfeita como as mulheres com quem você costumava namorar, a insegurança que carregava desde a infância insistia em aparecer. Mesmo sendo a pestinha de óculos que você costumava provocar, Theo levantou as mãos, segurando meu rosto entre suas palmas quentes e certificando-se de que eu olhasse diretamente nos seus olhos. Você nunca foi apenas a pestinha, Claire. Nunca. Você sempre foi a garota que iluminava qualquer ambiente em que entrava, que ria alto sem se importar com o que os outros pensavam, que me desafiava quando ninguém mais ousava. Eu era o idiota cego que não conseguia ver o tesouro bem diante do meu nariz. As lágrimas começaram a cair antes que eu pudesse controlá-las, Theo. Mas agora eu vejo tudo. E eu quero você, Claire Montgomery, exatamente como você é. Com suas peculiaridades estranhas, seus designs incríveis, sua teimosia impossível, seu coração enorme, tudo. Encontrei Lucas no mesmo café onde ele me pediu para ser sua namorada semanas atrás. Parecia apropriado terminar as coisas no mesmo lugar onde elas quase começaram. Ele me viu entrar e algo em seu rosto mostrou que ele já sabia o que estava por vir. Você decidiu que não era uma pergunta. Sentei-me à sua frente, segurando suas mãos entre as minhas. Porque ele merecia pelo menos isso. Lucas, você é um homem incrível e merece alguém que o escolha sem nenhuma dúvida, sem hesitação, sem sombras do passado interferindo. E você tem dúvidas. Ele completou tristemente, apertando minhas mãos antes de soltá-las. Não sobre você. Você é perfeita, Lucas. Mas meu coração já pertence a outra pessoa, e não seria justo com você começar algo sabendo disso. As lágrimas ardiam nos meus olhos, mas ainda não haviam caído. Você merece ser a primeira escolha de alguém, não o plano B seguro. Lucas ficou em silêncio por um longo momento, olhando para nossas mãos entrelaçadas sobre a mesa. Quando ele finalmente falou, sua voz estava resignada, mas não amarga. Ele tem muita sorte em ter você. Espero que ele saiba disso. Obrigado por ser tão incrível e compreensiva. Obrigado por tudo. Ele sorriu, triste, mas sincero. Cuide bem do seu coração desta vez, Claire. Não deixe que ele a magoe novamente. Quando o carro de Theo parou em frente à propriedade Ashford 3 dias depois, meu coração reconheceu o lugar antes mesmo que minha mente o processasse completamente. A piscina. A mesma piscina onde quase nos beijamos há 9 anos. E por que aqui? Perguntei quando saímos do carro, olhando para a água azul brilhando sob o sol da tarde. Theo pegou minha mão, entrelaçando nossos dedos de uma forma que parecia a coisa mais natural do mundo. Porque há 9 anos eu estraguei tudo neste exato lugar. Quero fazer isso agora. Quero substituir essa lembrança ruim por uma nova. Fazer o que exatamente? Meu coração já estava acelerado. Eu já sabia onde isso ia dar, mas precisava ouvir dele. Ele me puxou para mais perto, exatamente como tinha feito naquele dia distante. E dessa vez, não havia Owen para interromper, nem medo ou confusão para nos separar. Então, ele me beijou. 9 anos de espera, 9 anos de sonhos, esperanças e mágoas se dissolveram naquele beijo. Era tudo o que eu tinha imaginado durante inúmeras noites sozinha e, ao mesmo tempo, infinitamente melhor. Seus lábios eram quentes e firmes contra os meus. Suas mãos grandes e fortes me puxavam para mais perto, e quando meus braços envolveram seu pescoço, senti como se finalmente tivesse voltado para casa. Quando nos separamos, ambos sem fôlego, consegui sorrir através das lágrimas de felicidade que caíam livremente. Você demorou bastante. Valeu a pena esperar? Ele perguntou, apoiando a testa na minha, ainda me segurando como se eu fosse desaparecer se ele me soltasse. A cada segundo torturante, eu ria com lágrimas nos olhos, enxugando minhas próprias lágrimas. Então, estamos oficialmente namorando agora? A pergunta veio acompanhada de um sorriso esperançoso que fez meu coração derreter completamente.
Vamos com calma, provoquei, mesmo sabendo que minha resposta seria sim para qualquer coisa que ele pedisse naquele momento. Você ainda tem muito a compensar pelos anos de provocações cruéis. Seus olhos brilharam com diversão e algo mais profundo. Tenho o resto da minha vida para compensar isso, e pretendo usar cada segundo para te fazer feliz. Presunçoso, mas eu estava sorrindo quando disse isso, esperançosa. Ele me corrigiu e me beijou novamente, mais devagar desta vez, saboreando cada segundo como se tivéssemos todo o tempo do mundo. E talvez tivéssemos. 6 meses depois, eu estava ao lado de Theo em um elegante evento corporativo da Ashford Industries. Ele estava impecável em um smoking, charmoso e poderoso, dominando a sala com aquela presença natural que sempre teve. E ainda assim, seus olhos sempre me encontravam na multidão, como se eu fosse a única pessoa que realmente importava. Theodore, sua namorada é absolutamente linda. Um de seus colegas de trabalho comentou quando nos aproximamos do grupo. Theo olhou para mim e havia tanto amor naqueles olhos azuis que meu coração esqueceu como bater corretamente por um segundo. Eu sempre soube que ela era linda. Eu era apenas muito idiota para admitir isso antes. Agora você vai me beijar o traseiro para sempre, só porque foi um idiota no passado. Eu provoquei, cutucando levemente seu lado com meu cotovelo. Exatamente. Acostume-se, porque não pretendo parar tão cedo. Ele me puxou para mais perto, sua mão possessiva na minha cintura. Insuportável, resmunguei sem realmente sentir raiva, virando-me para beijá-lo rapidamente ali mesmo, no meio do evento cheio de pessoas importantes. 2 semanas depois, apareci no apartamento dele com um moletom grande e chinelos de propósito. Theo abriu a porta e parou completamente quando me viu. Sério, essa roupa de novo? Quero ver se você ainda me quer mesmo quando estou feia. Cruzei os braços, desafiadora. Ele me puxou para dentro, rindo, fechando a porta com o pé e me beijando antes que eu pudesse protestar. Você é linda, mesmo vestida com um saco de batatas velho. Afastei-me lentamente, franzindo a testa. Que romântico. Espere, saco de batatas. Theo percebeu seu erro e começou a recuar, rindo. Eu disse, você é linda. Foi um elogio. Volte aqui, Theodore Ashford. Corri atrás dele pelo apartamento, rindo tanto que mal conseguia respirar. Ele me deixou alcançá-lo na sala de estar, envolvendo-me em seus braços quando me joguei sobre ele no sofá. Ficamos ali, entrelaçados, rindo como adolescentes bobos. E quando nossos olhos se encontraram, tudo ficou silencioso e perfeito. Eu te amo, Claire Montgomery, ele disse pela primeira vez, com a voz séria e carregada de verdade absoluta. E sempre amei desde aquele verão em que você tinha 15 anos, mas eu era muito jovem e idiota para reconhecer o que sentia. As lágrimas voltaram, mas desta vez eram de felicidade. Eu também te amo, sempre amei. Mesmo quando doía, mesmo quando tentei parar, ele me beijou, lento e profundamente. E quando nos separamos, estava escrito em cada olhar, em cada toque, em cada respiração compartilhada. Isso era para sempre. Passei anos sendo a pestinha que ele provocava. Ainda mais anos sendo a garota que o amava em silêncio. E agora, finalmente, eu era simplesmente Claire, a mulher que Theodore Ashford também amava. E talvez tivéssemos perdido 9 anos ao longo do caminho, mas tínhamos o resto de nossas vidas pela frente. E desta vez nenhum de nós estava fugindo.